Sagitário, sejam muito bem-vindos à vossa leitura especial do ano de 2026. Tudo bem com vocês? Sagitário, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós vamos fazer aqui uma leitura totalmente especialérrima para o nosso ano de 2026 que está prestes a começar, ok? Por isso nós vamos fazer aqui uma leitura um pouquinho diferente. Primeiro vamos tirar um mantra do Oráculo do Bom Tarô, pra gente entender qual é que é o mantra do ano de 2026 para vocês. Em seguida vamos tirar 3 cartinhas do Osho para poder entender qual é que é a energia do ano. Em seguida vamos fazer a leitura de tarô pra gente entender como é que a energia vai se desenvolver. E por fim vamos tirar aqui uma carta do Tarô dos Gatos com um conselho final para vocês, ok? Por isso vamos lá, primeiramente tirando uma mensagem que será o mantra principal de vocês no ano de 2026, ok? Mantra para Sagitário, mantra do ano de 2026 para Sagitário. Mantra do ano de 2026 para Sagitário. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Sagitário. Sagitário, gratidão. Rei de água, muito bom. Adorei. Deixa eu ler para vocês. Rei de água diz o seguinte: generoso, diplomático, justo, amável, bom ouvinte, pacificador que não julga, mediador. Honro e respeito todos os seres, incluindo-me a mim, e vejo as semelhanças que partilhamos e o espírito que está em todos nós. Ouço outras vozes e misturo-as com meu discernimento antes de formar uma opinião, de tomar uma decisão ou de agir. Conduzo amável e ternamente os outros para longe de medos e das divisões, em direção à colaboração harmoniosa. Vou mostrar para vocês tirarem o print, a mensagem para vocês tirarem o print se vocês quiserem. Esse será o mantra que irá reger o ano de 2026 para vocês. O bom ouvinte, o pacificador, aquele que está peace and love. Muito bem, Sagitário. Vamos ver então o que se trata toda essa paciência, todo esse amor, toda essa abundância emocional que você vai estar aqui regendo no ano de 2026. Tô olhando para essa carta, ela tá em muitos detalhes interessantes. Olha que engraçado, não sei se vai dar para ver aí. Todos esses detalhes à volta do cabelo dele, a energia que tá saindo das mãos. Muito linda essa carta. Muito bem, vamos tirar então 3 cartinhas do Osho para entender qual é que é a energia de Sagitário. Energia de Sagitário no ano de 2026. Energia do ano de 2026 para Sagitário. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Sagitário 2026. Ok. Interessante. Saiu a carta C do 6 de paus, que é a carta do sucesso. 3 de espadas, o isolamento. E o 2 de espadas, a esquizofrenia. No final do deck, o Ás de espadas, a carta da consciência. Ás, 2 e 3 de espadas e 6 de paus. Pois é. Sagitário. A gente tem aqui alguém com uma energia de sucesso. Você chegou numa maestria, e eu diria que espiritual, porque eu vejo aqui uma coisa muito conectada com espiritualidade e com o emocional.
Você encontrou aqui uma maestria espiritual e emocional que a grande maioria não tem. Só que aqui existe um conflito com o seu racional. Existe um conflito com o mental. Eu acho que você vai acabar por ter dificuldades de tomar algumas decisões porque você quer controlar. Não é que você queira controlar, mas é que você quer fazer parte de tudo. Porque você quer chegar a todos os lugares e não quer desapontar ninguém. Por isso, para não desapontar ninguém, você prefere não chegar a lado nenhum. Prefere não dar pra ninguém, entendeu? Que essa carta do 2 de espadas aqui, por exemplo, ela aparece muito quando as pessoas precisam de tomar uma decisão, só que ela fica sempre entre os dois pontos. Ela não toma decisão, mas também não deixa de tomar. Ela não quer largar a oportunidade, mas também não quer abraçar a oportunidade. E fica sempre entre duas coisas, entre duas situações, entre duas pessoas, entendeu? Por causa dessa indecisão, você muitas vezes acaba por optar ficar isolado e não optar por nada. E aí é pior. Se você não decide, se você não toma uma decisão, se você não vai num direcionamento, aí você não vai conseguir usufruir de verdade desse sucesso que você conquistou. E aí é que tá a questão complicada, porque esse ano de 2026 vai ser para você aprender a assumir a responsabilidade das suas decisões sem medo daquilo que pode acontecer. Ter consciência de que qualquer decisão que você tome, você vai ter sempre que deixar algo para trás e vai sempre abrir espaço para algo novo. Seja de que momento for, de que jeito for, de situação for. Não tem como você ter tudo. Você vai ter que tomar decisões aqui. E essa aqui é a parte aqui que complica um pouco para você. Porque você não quer tomar decisões, você quer poder chegar a todos os lugares. E, ou melhor ainda, você quer que o universo te mostre para onde ir. E aqui o universo não vai te mostrar nada. Porque esse ano é o ano que você assume a responsabilidade das suas decisões. Por isso, apesar de você ter aqui uma abundância gigante a nível espiritual e emocional, é como se você não conseguisse usar por completo toda essa abundância que você conquistou. Porque o seu racional não te deixa. Você quer que tudo seja mostrado, te dado, que o universo te mostre, que os seus guias te mostrem, que digam, é esse o caminho, é esse o direcionamento, essa é a melhor decisão. E não vai ser mostrado. Aqui você precisa de tomar decisões. Você precisa de escolher. E esse vai ser o maior desafio do seu ano de 2026. Escolher sabendo que você tem tantas oportunidades. E não saber qual é que vai ser melhor. Ou como decidir qual é a melhor. Incrível, viu? Vamos entender então quais são as situações, desafios, oportunidades que Sagitário irá viver no ano de 2026. Situações, oportunidades e desafios que Sagitário irá viver no ano de 2026. Gratidão. Situações, oportunidades que Sagitário irá viver no ano de 2026. Gratidão. Sagitário. Rei de espadas. A morte. Dez de copas. Oito de paus. Ás de paus. Por último, Pagem de ouros. Do final do deck, um 2 de espadas novamente. Bom, Sagitário. Vamos lá. A gente tem aqui um arcano maior. Foi o único arcano maior que caiu até agora. Que foi a morte. A gente vê aqui
transformação a caminho. Aliás, aqui eu acho que você já está nesse processo de transformação, mas é como se aqui no próximo ano ficasse bastante evidente para você essa diferença entre o você de antes e o você de depois. Fica muito evidente para você aqui, principalmente nos primeiros 4 meses do ano. A partir de abril, mais ou menos, aí você vai ter essa clareza bem palpável para você. Mas a gente começa aqui primeiramente com o Rei de Espadas. E a gente já viu aqui, não é? Que você já conquistou um sucesso a nível espiritual e emocional, só que o seu racional aqui e material podem estar um pouco debilitados porque você não quer tomar decisões, você quer seguir maré, você quer seguir aquilo que o universo tem para você. E aqui o Rei de Espadas me mostra logo que no início do ano que você vai ter que assumir algumas decisões, vai ter que assumir algumas responsabilidades, mesmo que isso doa. E isso vai te levar aqui a uma transformação. Existe aqui uma transformação muito grande acontecendo. Mas assim, de modo geral, as cartas são muito positivas. Por isso a gente tem aqui um 10 de copas com 8 de paus. A nível emocional e a nível espiritual, você vai estar mais conectado do que nunca. Você vai ter conexões com os seus guias. Para alguns vão haver visões, clareaudiência, clarividência, poderes psíquicos que você nem sabia que tinha, que não sabia que podia ser desenvolvido. Para muitos, aqui isso, aqui, Ais de Paus também. Ais de Paus, 8 de Paus e 10 de Copas. Existe aqui muita satisfação emocional em conseguir encontrar aquele lugar de poder espiritual que você tanto gostaria, que você tanto imaginava, que você tanto sonhava. Você chega a esse lugar aqui. E principalmente do meio para o final do ano, isso se torna muito evidente para você. Do meio para o final do ano, você vê o quanto você desenvolveu o seu poder, o quanto você desenvolveu o seu emocional, o quanto você desenvolveu a sua conexão com a sua espiritualidade. Isso fica assim, muito evidente para você. Essa é uma das maiores transformações que acontecem. Aliás, a carta da morte aqui não fala só e apenas de transformação, fala também do contato com o oculto. Esse aqui, a carta do rei de espadas não, da carta da morte, também pode estar falando desse contato com esse outro lado, que se torna evidente do meio do ano para o final do ano. Muita coisa acontecendo nos bastidores para vocês. A nível emocional e a nível espiritual, há muita coisa acontecendo. A nível material, a gente tem aqui no final do deck, né, um pajem de ouros. Eu vejo você estudando muito, eu vejo você aprendendo muitas coisas novas, só que eu não vejo você tomando um direcionamento assertivo dentro da sua vida profissional, ou da sua carreira, ou da sua estabilidade financeira. Eu vejo você tirando mais tempo para estudar sobre tudo aquilo que te apaixona, do que de fato encontrar um equilíbrio dentro do seu lado material. E isso pode te trazer uma certa angústia aqui, um certo desequilíbrio. Por quê? No final do deck a gente tem o 2 de espadas, que novamente veio repetida. Quando a gente tirou aqui o Osho também saiu o 2 de espadas. Você quer seguir uma emoção, você quer seguir uma intuição, você quer seguir essa conexão com a sua espiritualidade. Só que existem questões da vida prática, da vida cotidiana, que você precisa de dar atenção. E aqui você fica meio que na dúvida de como lidar com essas situações, porque são situações tão pequenas dentro daquilo que você quer desenvolver, e você se sente preso ou presa, sente que não consegue dar mais de você. E aqui não é essa a intenção da espiritualidade. A intenção é que você consiga manter essa abundância e equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Por isso, você vai ter que saber tomar decisões ao longo do ano para saber como equilibrar cada área da sua vida.
Porque você não pode ficar aqui só dedicado à espiritualidade. Se você vai trabalhar com a espiritualidade e isso vai te dar retorno financeiro e a nível profissional, ok. Só que mesmo assim, não fique estudando meses, anos, esperando um momento em que você vai estar preparada, porque esse dia não vai chegar. Você precisa de assumir responsabilidades e tomar decisões. E é sobre isso aqui. Eu vejo muitos sagitarianos aqui se perdendo muito nesse lado mental, no prazer de viver, no prazer de sentir, na conexão espiritual, no desenvolvimento dos seus dons, mas pouco focados na vida material. E aqui você precisa de ter um equilíbrio entre os dois lados, caso contrário isso daqui entra depois em desequilíbrio novamente. Certo, e o que mais? O que mais Sagitário precisa de saber? O que mais Sagitário precisa de saber em relação a situações, acontecimentos importantes que irão ocorrer no ano de 2026? O que mais Sagitário precisa de saber sobre essas situações que irão ocorrer no ano de 2026? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o Rei de Espadas? Cavaleiro de Ouros. O que é a Morte? O Julgamento. Muito bom. O que é o 8 de Paus? A Estrela. Muito bom. O que é o 10 de Copas? 7 de Paus. O que é o Ás de Paus? Rei de Paus. Ai, gente. Incrível. O que é o Pajem de Ouros? Ás de Ouros. No final do deck, a Papisa, alta sacerdotisa, que fala novamente da conexão com a espiritualidade. E aqui também, né, gente? Estrela, julgamento, a Papisa. Esse ano vai ser muito espiritual para Sagitário. Muito espiritual, muito espiritual. Essa combinação da morte com o julgamento, eu vejo que muitas pessoas desenvolvendo dons divinatórios, tipo desenvolver leitura de cartas de tarô, astrologia, runas, mapa astral. Eu vejo muitos sagitarianos explorando o lado invisível de uma forma que eles não exploravam antes. E recebendo esse chamado, né? Esse chamado a trabalhar para a espiritualidade. E é isso que você vai estar fazendo. Aprendendo a trabalhar para a espiritualidade. Debaixo do 8 de Paus, a carta da Estrela. Gente, a conexão que vocês terão com o mundo espiritual esse ano de 2026, não tem nem palavras para te descrever. Para cada pessoa vai ser diferente, obviamente. Mas aqui, o 8 de Paus já fala de insights, já fala de mensagens, de captações, interpretações ou mensagens que você recebe, seja a nível espiritual, seja a nível físico. Fala de novidades que chegam de repente. Mas com a carta da Estrela aqui, a gente tem aqui o reforço dessa ideia de que vem do espiritual, recebendo insights cada vez mais claros, comunicações com a espiritualidade cada vez mais claras. Para algumas pessoas existe canalização, incorporação. Gente, é muita conexão com o seu lado espiritual. Existe muita gente no ano de 2026 começando a trabalhar de verdade com a espiritualidade. Muita gente mesmo. A gente tem que voltar aqui pro início. A primeira carta que saiu foi o Cavaleiro de Ouros debaixo do Rei de Espadas. Como é que eu vou explicar isso? É como se o seu racional
não conseguir se ver o desenvolver desse dom ou dessa profissão que você está imaginando tão rápido quanto você gostaria. Ou melhor, você sente que não sabe o que fazer com aquilo que você sabe. Você sente que não sabe como tornar um trabalho, nesse caso nem é um trabalho, né, mas tornar uma profissão esses dons que estão se desenvolvendo em você. Existem partes de você que se sentem pecadores ou se sentem que estão diminuindo a sua espiritualidade se você pensa em monetizá-la. Há aqui muitas crenças inconscientes sobre escassez na espiritualidade. Você precisa de rever isso. E atenção, eu tô falando isso pra vocês porque isso é um problema que todos nós temos, principalmente pessoas que trabalham com espiritualidade. A gente tem no inconsciente coletivo uma crença associada a sacrifício no que toca a desenvolvimento espiritual. Por isso, todas as pessoas que tentam ou começam a trabalhar com espiritualidade acabam por ter muita dificuldade em progredir, em desenvolver, em prosperar, porque tem muitas crenças inconscientes trazidas por religiões, pelos pais, pela família, relacionadas à questão da espiritualidade. Se você trabalha com espiritualidade, então você precisa se sacrificar. Então, se você está se sacrificando, você não pode estar pensando em retorno, você não pode estar pensando em estabilidade, você não pode estar pensando em ter um equilíbrio material. Por quê? É sempre sacrifício, 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 sacrifício. E, gente, isso é uma crença. Não é... Até mesmo porque não existe isso de certo e errado. A gente é que está aqui numa visão muito dualista, muito limitada. O universo, Deus, criou a existência para que a gente possa viver da forma mais abundante e pura possível. Não é errado você trabalhar com a espiritualidade e ter retorno em relação a isso. O errado é você usar o seu dom de uma forma maléfica ou prejudicando os outros ou vendendo um trabalho que é falso, onde você não está falando a verdade, onde está só usando e abusando da boa vontade dos outros para ter o retorno. Isso sim é errado. Enganar as pessoas, fingir que está vendo e ouvindo e afinal não tem nada ali, é só mesmo para poder ganhar o dinheiro da pessoa. Isso sim é errado. Agora, não é errado você usar o seu dom para poder ter o seu retorno financeiro, porque todas as pessoas fazem isso. Você tem um dom para cuidar das pessoas, você estuda medicina, você vai usar o seu dom para poder ter retorno financeiro. Você tem uma capacidade criativa muito fora do comum, então você vai usar o seu dom para as artes para poder ter o seu retorno. A mesma coisa em relação à espiritualidade. Aqui é sobre verdade e não é sobre você achar que precisa de se sacrificar, que precisa de se colocar num lugar baixo de escassez para poder servir ao todo. Isso não existe. Isso é ilusão que nós estamos presos. Por isso, tire isso da sua cabeça, ok? Eu sei que essa mensagem pode não chegar para todos, não são todos que vão passar por isso, mas para muitos é. Existe aqui um certo medo, dúvida, uma certa apreensão em se desenvolver num determinado caminho, com medo de estar pecando, de estar fazendo errado, de estar usando o seu próprio dom para coisas erradas. E que se você tiver o seu coração limpo e intenções puras, você não precisa de ter medo disso, ok? Debaixo do 10 de copas, um 7 de paus. Eu vejo você querendo defender essa abundância e esse equilíbrio emocional. Só que você vai ser colocado à prova aqui. Existem questões e situações que vão te colocar à prova ao longo do ano. O universo está te testando. Ele vai te testar. Principalmente no que toca a automerecimento, amor próprio e fé. Você precisa de trabalhar
internamente essa questão de auto-merecimento, amor próprio e fé, para que você consiga se desenvolver nos próximos níveis. Debaixo do Ás de Paus, um Rei de Paus. Reforço atrás de reforço, né? Debaixo do Pajem de Ouros, um Ás de Ouros. Existem oportunidades incríveis chegando para você. Só que você precisa de ter discernimento para conseguir aproveitá-los. Porque assim, a nível espiritual e emocional, você não tem impedimentos, você tem aqui total abertura. Só que a nível material e mental, você ainda tem muitos bloqueios. E às vezes pode fazer com que você não veja a oportunidade que tem nas mãos. Tá vendo ali a venda nos olhos? E tá aqui essa questão, por isso que a gente esteve falando sobre isso. Você, ao desenvolver os seus dons, saiba que o universo, Deus, a espiritualidade está te dando de presente, abrindo a sua consciência para você poder acessar esse lugar de abundância e equilíbrio, também material. Mas a partir do momento em que você se oprime com medo de trabalhar nisso, de falar ou de desenvolver isso a nível profissional, aí você perde a oportunidade e não vê, e sai das suas mãos e você não vê, né? Enfim, vamos então ver quais são os conselhos dos nossos guias e mentores para Sagitário. Conselhos dos nossos guias e mentores para Sagitário no ano de 2026. Conselhos para Sagitário no ano de 2026. Gratidão. O que é o Rei de Espadas com o Cavaleiro de Ouros? Rei de Paus, novamente. O que é a Morte com o Julgamento? 10 de Espadas. O que é o 8 de Paus com Estrela? 3 de Copas. O que é o 10 de Copas com 7 de Paus? Caíram duas. 8 de Copas com Pajem de Espadas. O que é o Ás de Paus com o Rei de Paus? 9 de Espadas. E o que é o Pajem de Ouros com o Ás de Ouros? 5 de Espadas. No final do deck, Rei de Ouros. Sagitário, conselhos e direcionamento. Primeiro conselho aqui. Assuma esse poder espiritual. Assuma essa conexão espiritual de você com você mesmo. A sua força está na sua fé. A sua força está na sua fé. Aqui não é sobre você encontrar a melhor estratégia, não é sobre você estudar algo em específico, não é sobre você se conectar a determinadas pessoas, grupos ou religiões, não é sobre você trabalhar num determinado lugar, não. A sua narrativa não está condicionada a isso. A única coisa que te condiciona é a sua fé. Se você tem fé, você vai, você chega lá. Só que você precisa de assumir isso primeiro. Enquanto você não assumir essa fé de corpo e alma, você vai sempre encontrar dificuldades para conseguir realizar aquilo que você deseja. Mesmo que o sucesso já esteja aqui, presente para você, a nível energético, você já tem tudo presente e disponível para você. Só que você só vai conseguir usufruir disso quando você aprender a ter
fé em quem é, no que ouve, no que sente e no que pode fazer. Enquanto não houver essa fé inabalável, você ainda terá aqui alguns desafios, ok? Por isso a gente tem as cartas seguintes aqui. Debaixo da morte e do julgamento, a gente tem o 10 de espadas. E o 10 de espadas aqui me tá falando de muitas... Aliás, a gente tem aqui o 10 de espadas, depois à frente a gente tem aqui o 9 de espadas. Existe aqui muito julgamento. Você... Das duas uma, ou as duas. Ou se julga bastante, ou ouve bastante aquilo que os outros têm para dizer em relação a você. Os julgamentos que os outros fazem. Aqui você precisa de se desvincular dessas narrativas. Sejam elas dentro da sua cabeça, sejam elas na cabeça das outras pessoas. Há narrativas aqui que são muito tóxicas. E se você se prende nisso, você fica aqui nesse lugar de esquizofrenia. Não sabe o que decidir, não sabe para onde ir, não sabe qual é a melhor decisão, não sabe o que fazer. E você não precisa de viver essa situação. Você não precisa de viver essa dúvida se você tem fé. Mas aqui tá faltando um pouco de fé. Porque é como se você se sentisse na obrigação de fazer as coisas de um modo, mesmo que isso não seja a sua verdade. Porque é uma convenção, porque é aquilo que a sociedade espera, porque é aquilo que as comunidades esperam. E você não veio fazer aquilo que é igual a todo mundo. Ninguém vem, na verdade. Você vem fazer as coisas do seu jeito, com a sua conexão, com a sua comunicação, com o seu dom. E quanto mais você tenta racionalizar aquilo que você veio fazer, mais dificuldades você vai ter de tomar decisões e fazer aquilo que é necessário. Por isso aqui você vai precisar de eliminar a voz da mente, eliminar a voz do ego. Não é eliminar, porque eliminar você não pode, mas cortar as narrativas que estão dentro da sua mente, que são tóxicas. Cortar as narrativas e as pessoas da sua vida que sejam tóxicas. Aliás, a gente tem aqui, né, os 5 de espadas debaixo do pajem de ouros e toalhas de ouros. Às vezes você vai ter que deixar para trás algumas pessoas e algumas situações para que você consiga conquistar aquilo que você precisa e deseja. Mesmo que doa. 8 de copas, as duas cartas estão falando a mesma coisa. Você vai ter que tomar decisões aqui um pouco difíceis no que toca a deixar pessoas para trás, deixar situações para trás, se mudar para um outro lugar, trabalhar em outras coisas, deixar um grupo de amigos. Há decisões difíceis nesse sentido para você tomar, só que elas são necessárias para que você consiga chegar onde você deseja chegar, nesse lugar de abundância, nesse lugar de contentamento, nesse lugar de maestria que você está desenvolvendo dentro de você. Algumas pessoas, alguns lugares, para alguns é família, principalmente que a gente tem aqui com o 10 de copas e o 7 de paus. Para muitos de vocês são famílias, familiares que não têm nada de bom para te dizer. Você vai precisar de saber tomar essas decisões aqui e não ficar em cima do muro. Tá vendo? Ficar em cima do muro vai ser aquilo que vai acabar te prendendo. Mas se você souber ter fé e tomar as decisões que precisa de tomar, aí sim você avança. Debaixo do 8 de paus com a estrela, foi o contrário. Bom, debaixo do 8 de paus e da estrela, a gente tem o 3 de copas com o valete de espadas. Isso assim, a nível espiritual, as comunicações, as conexões com a espiritualidade vão estar de vento em polpa. Tá vendo aqui essa comemoração? Para já o 3 representa a comunicação, né? Mas aqui o 3 de copas representa conexões
que trazem alegria, que trazem harmonia, abundância. Por isso você vai estar aqui comemorando essa conexão com a sua espiritualidade. E esse pajem de espadas aqui está me falando de um aprendiz, uma pessoa que está aprendendo agora a entender qual é o seu dom, aprendendo agora a se conectar com a espiritualidade, aprendendo agora a se desenvolver do jeito que precisa se desenvolver, em prol daquilo que ele deseja. E o Rei de Ouros aqui tá me falando com a alta sacerdotisa, né, gente? Que a gente já tinha visto aqui. Você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Com certeza. Vai. Agora, existem desafios aqui que você precisa de superar. Existem situações que você precisa de aprender. Porque você ainda não desapegou de algumas crenças inconscientes, algumas expectativas inconscientes que foram colocadas em você, ok? Bom, vamos tirar então uma mensagem final do Tarô dos Gatos. Conselho final do Tarô dos Gatos para Sagitário. Conselho final do Tarô dos Gatos para Sagitário. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Sagitário 2026. Caiu a carta do Enforcado. E no final do deck, a carta do Louco. Eu vou ler as duas para vocês. O Enforcado diz o seguinte: o enforcado se encontra numa posição pouco comum e bastante complexa, suspenso de cabeça para baixo e enrolado nos galhos. Mesmo o mais pequeno movimento pode piorar a situação, pois as plantas correm o risco de se emaranhar e o deixar sem possibilidades de escapar. Assim, o enforcado tenta adaptar-se a essa condição incômoda e aceitar a sua nova perspectiva. Ele aproveita esse tempo para refletir e perceber como foi parar aquela situação e o que deve fazer para sair ileso. Sabe que deve ser paciente e abrir mão de novas aventuras enquanto aguarda uma ideia que o oriente. Este é o momento de algum adormecimento. Aproveite ao máximo para adquirir mais sabedoria. Nada a acrescentar, né, gente? Porque é aquela coisa, você sabe, só que aqui é uma situação em que você vai precisar se desafiar. O louco. O louco te leva até a beira do precipício, mas nada teme. Na sua imprudência inocente, a natureza felina não sente medo, nem com uma pata pendurada sobre o abismo. O louco deseja que a sua própria alma seja tão leve como a pena que está tentando agarrar. Fica tão hipnotizado e fascinado pela leveza da pena que não percebe o perigo que corre. Siga a curiosidade pura do louco, mas preste atenção ao outro lado. Tenha cuidado para não cair na irracionalidade exasperada e no caos ideológico. Abra-se à espontaneidade e aventura. Uma viagem antiga termina, mas uma viagem nova está prestes a começar. E é isso, né, meus amores? É literalmente isso. Uma nova jornada está prestes a começar. E muita força aqui, viu? Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever se vocês ainda não são inscritos. Quem não conhece ainda a nossa Escola dos Mistérios, também não se esqueçam de passar lá, o link vai estar aqui na descrição. E a gente se vê então no próximo mês. Ou no caso, no próximo ano. Um beijo no coração.